Hebreus 6, versículo 9, é o texto que vai nos direcionar nessa mensagem. Vai nos dizer assim: de vós, contudo, ó amados, esperamos coisas melhores e pertencentes à salvação, ainda que assim falamos. Quando a gente vê o livro de Hebreus, e eu queria já deixar uma palavra para você, de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, que diz: a Escritura, ela é viva e ela é eficaz, ela é mais cortante do que espada de dois gumes. Ela penetra entre a divisão de alma e espírito, ela faz diferença entre juntas e medulas e é apta para discernir os intentos do coração. Eu queria que nessa noite, essa palavra de Hebreus, através desses versículos, nós possamos entender que essa palavra vai nos rasgar. É interessante que nesse versículo ele não fala que a palavra ela é semelhante ou ela é igual uma espada de dois gumes. Ele fala que é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Eu vejo eles olhando para aquela estrutura, aquela arma, aquela ferramenta que era mais cortante da época, que era capaz de cortar um homem, serrá-lo no meio. Ele fala assim: a palavra de Deus é mais cortante do que a espada de dois gumes. E eu creio que essa palavra vai cortar, ela vai fazer divisão entre alma e espírito, entre a sua vontade e a vontade do céu. Vai trazer agora discernimento ao seu coração, para que você possa entender o que você deve fazer e o que Deus espera de cada um de nós. Para que a gente entenda o que ele está falando nessa palavra, de vós, contudo, ó amados, esperamos coisas melhores. A gente precisa entender o contexto onde ele escreve isso. O livro de Hebreus, ele provavelmente foi escrito entre o ano 60 e o ano 70 depois de Cristo. Essa década ele foi marcada por grandes perseguições à Igreja de Deus. É a década onde Nero está no poder e ele perseguia, ele assolava a Igreja de Deus. E o contexto é de extrema perseguição. Se não vejamos, no capítulo 4, no versículo 14, vai nos dizer assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Olha o que ele está dizendo: nós precisamos manter-nos firmes na nossa confissão. Olha o que ele fala no capítulo 10, no versículo 33 e 34. Às vezes fostes expostos como em espetáculo, tanto de vergonha quanto de tribulações. Às vezes vos tornastes coparticipantes com os que desse modo foram atribulados, foram tratados. Ele diz no 34, não somente vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com alegria aceitastes o espólio dos vossos bens, o dano dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Ele está falando num contexto onde eles passavam tribulações, dificuldades, que eles estavam perdendo até mesmo os seus próprios bens. Mas ele vai falar no capítulo 12, no versículo 4, ele diz assim: ainda não resististes até o ponto de derramar o próprio sangue, combatendo contra o pecado. O que ele está dizendo? Vocês podem até chegar ao ponto de derramar até o próprio sangue para continuar confessando a vossa fé, para combater o pecado que tão de perto rodeava aqueles momentos. Porque, mediante a grande perseguição, muitos dos cristãos judeus, eles recuavam e diziam: eu estou negando a minha fé. Eles iam publicamente a uma sinagoga e diziam: eu não faço mais parte dessa seita chamada O Caminho, desses que estão se denominando cristãos. Eu estou voltando ao judaísmo, eu estou voltando às minhas velhas práticas, porque eu não suporto esse tipo de aflição, esse tipo de tribulação. E o que o escritor vem dizendo é: nós esperamos de vocês coisas melhores, nós esperamos coisas maiores,
coisas pertencentes à salvação. Então, qual que é o grande tema dessa epístola? Essa epístola, queridos, ela tem um tema central. E o tema central dessa epístola é: Jesus Cristo é superior ao judaísmo. Jesus Cristo é melhor do que a religião que eles estavam tendo até então, que era a religião judaica. A gente precisa entender que quando a gente lê o livro, a epístola aos irmãos, hebreus, é porque ela foi escrita para os judeus, ela foi escrita para os hebreus. Semelhantemente como Tiago, que ele diz que escreveu às 12 tribos da dispersão. Também dizem que Mateus, ele escreveu propriamente dito para o povo judeu. Essa epístola é escrita para os judeus. E os judeus que estavam sendo perseguidos por conta do cristianismo, eles voltavam às suas sinagogas e falavam: eu estou negando a minha fé. Eu não tenho nada a ver com essa questão de cristianismo. Eu não creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas a palavra vem dizer: de vós, contudo, ó amados, o texto que a gente leu, de Hebreus 6, 9. Esperamos coisas melhores. Dito isso, eu quero dizer que a mensagem que eu tenho para vocês hoje é: esperamos coisas melhores. O que nós esperamos de cada um de nós que estamos envolvidos nesse tempo de crise, de Covid-19? O que será que nós esperamos nesse tempo? O que será que o próprio Deus está esperando da igreja para que a gente possa fazer? E no momento onde a gente sair dessa crise, a gente saia mais maduro, mais pronto e mais preparado para cumprir a nossa vocação. Então o tema central dessa epístola é: Jesus Cristo é superior. A gente vai ver esse trabalhar, por exemplo, no capítulo 1 e 2, ele vai falar que Cristo é superior aos profetas, Cristo é superior aos anjos. No capítulo 3, ele vai falar que Cristo é superior a Moisés. Ele vai tratando coisas que eram pertinentes à religião judaica. Ele disse no capítulo 4 que Cristo, Jesus Cristo é maior que Josué, e que é Ele que nos dá o verdadeiro repouso, o verdadeiro descanso. Porque vale lembrar que Moisés não introduziu o povo de Israel na terra, mas foi Josué. E ele está dizendo: Josué introduziu o povo na terra de Canaã, mas ele não deu o verdadeiro descanso. Quem nos dá o verdadeiro descanso é Jesus Cristo. No capítulo 5, ele vai tratar Jesus como o sumo sacerdote superior à ordem dos levitas, à ordem de Arão. Ele fala: Cristo é melhor, Cristo é superior. E o que ele está dizendo? Vocês estão vendo pessoas retornando, pessoas retrocedendo, mas eu quero dizer para vocês: Cristo é superior, Cristo é melhor. Se mantenha firme na vossa confissão, porque nós esperamos de vocês coisas melhores. E eu posso completar essa lista dizendo que Cristo é melhor do que a política. Cristo é superior, Ele é maior do que o desemprego. Cristo é superior, Ele é maior do que o pecado. Ele é maior do que o Covid-19. Ele é maior do que a morte. Nada supera Ele, nada se iguala a Ele. A palavra diz que não há um nome, não há nenhum outro nome dado entre Deus e os homens pelo qual nós havemos de ser salvos, a não ser Cristo Jesus. E por Ele nós recebemos eternamente a redenção. Eu queria levar os irmãos a entender por essa epístola com 13 capítulos, que Cristo, Ele é a solução para tudo aquilo que nós estamos vivendo. Eu não sei do lado de lá o que você tem passado, o que você que está nos assistindo está passando no momento, ou o medo que você está do futuro, mas eu quero dizer: coloca a sua confiança em Deus, coloca a sua confiança em Jesus Cristo, porque Ele não vai nos decepcionar, porque Ele é maior do que todas as coisas. O próprio livro de Hebreus vai dizer no capítulo 13, no versículo 8, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e o será eternamente. Ele está no controle de todas as coisas. E eu queria observar com os irmãos, em Hebreus 6, alguns versículos. Esse versículo que a gente leu,
que diz: de vós, contudo, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas pertencentes à salvação, ainda que assim falamos. Pula comigo para o 11, que diz assim: desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança. Não desejamos que vos torneis negligentes, mas que sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. O contexto aqui, se você retroceder, você vai ver no capítulo 5 ele falando: nós tínhamos tanta coisa a falar para vocês sobre esse Jesus Cristo, mas vocês se tornaram tardio ao ouvir. E nós precisamos novamente retroceder para ensinar os oráculos elementares da palavra de Deus. Nós precisamos novamente ensinar bases da vida cristã, e nós não podemos então dar alimento sólido, mas nós temos que dar para vocês leitinho. Por quê? Porque muitas pessoas estavam desistindo do cristianismo por conta da perseguição. E ele fala, eles estão desistindo porque eles não estão firmes. Essa é a grande característica do imaturo na fé. O apóstolo Paulo fala em Efésios 4, que o imaturo na fé é semelhante a um menino inconstante. Ele é levado por qualquer vento de doutrina. Sabe, a intenção, quando nós pregamos a cada um de vocês, quando nossos pastores nos falam a palavra de Deus, quando Deus ele nos leva a um lugar de entendimento da sua palavra, é que a gente permaneça até o fim. Em João, no capítulo 15, a gente vai ver a ordenança de Jesus: permaneçam em mim e vocês darão muito fruto. Constantemente a gente vai ver a questão da perseverança. Aquele que perseverar até o fim, a este eu dar-te-ei a coroa da vida. Então o que nós esperamos é que vocês permaneçam. O que Deus espera de nós, é que nós permanecemos firmes na nossa confissão de fé e não retrocedamos. Então o que ele diz? Nós esperamos de vocês coisas melhores e desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança. Nesse versículo 11 de Hebreus 6, eu tenho aqui o primeiro tópico daquilo que eu quero falar. Nós desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim. Olha comigo aquele texto que a gente já leu em Hebreus 4, no versículo 14. Diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Sabe, o que Deus espera de nós é que em qualquer momento, num momento como esse de dificuldade, a gente retenha firmemente a nossa confissão, porque Ele espera que a gente demonstre o mesmo zelo até o fim, porque o que persevera até o fim, porque o que se mantém firme até o fim, a esse é garantido a coroa da vida. Olha comigo Hebreus, no versículo 10, no capítulo 10, capítulo 10, versículo 38, 39. Mantenha a sua Bíblia aberta em Hebreus, que nós vamos usá-la muito. Diz assim: o meu justo, porém, viverá da fé. E se ele recuar, você vê esse paralelo sempre no livro de Hebreus. Aqueles que recuam, aqueles que permanecem para avançar. E ele diz: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí ele fala: nós, porém, não somos aqueles que retrocedem para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. É nesse sentido que ele está falando: contudo de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Nós esperamos que vocês continuem, nós esperamos que vocês completem a carreira. Sabe, a coisa mais triste para um pastor, eu falando em nome dos nossos pastores, é quando eles veem pessoas se entregando a Deus,
pessoas que estão envolvidas com Jesus Cristo, e essas pessoas não conseguem permanecer. A gente vê pessoas que têm todo o apoio, tem pessoas que cuidam, pessoas que oram, mas elas não se deixam ser trabalhados por Deus, para que eles possam resistir firme tentações, resistir firme tribulações, e nesses momentos permanecer firme na convicção da fé. A questão da firmeza é algo muito importante. A gente vai tratar no domingo, nos acompanhe pela manhã, sobre a armadura da fé que o apóstolo Paulo fala em Efésios 6. E ele fala: tomai toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. Por que os apóstolos sempre vão estar falando? Nós esperamos que vocês estejam firmes. Toma a armadura de Deus para que possam estar firmes. Dê glória a Deus e glorifica o Senhor, aprendendo na palavra com os irmãos, não deixando de congregar, para que vocês possam estar firmes. Porque quem está firme não cai. É muito triste a gente ver pessoas caindo. E por que caíram? Eu vou te dizer por que caíram. Caíram porque não estavam firmes. E a palavra diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos aqueles que estamos firmes e avança para aquilo para o qual nós fomos também chamados. A eterna redenção em Cristo Jesus. Completar nossa carreira, como o apóstolo Paulo fala no livro de Timóteo. Outra coisa que nós podemos observar é em Hebreus 12, 28, que diz assim: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Novamente, retenhamos a graça, ficamos firmes naquilo que nós recebemos. E ele fala: pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Note isso, meus queridos, nós precisamos reter a graça que nós recebemos, nós precisamos reter as palavras que nós recebemos, nós precisamos reter tudo aquilo de Deus que nós já temos, para que a gente possa se manter firmes. Nós precisamos tomar a armadura de Deus, vestir ela, para que a gente possa resistir no dia mau e ficar firmes. Se você tem sido balançado nesses dias, se você tem sentido o seu barco aí meio à deriva, eu quero te dizer, você precisa receber essa palavra e ficar firme nessa palavra, perseverar nessa palavra, não retroceder, porque aquilo que Deus espera de nós são coisas melhores, são coisas maiores, coisas pertencentes à salvação. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam para a glória de Deus. Olha comigo em Hebreus 6, e nós vamos para o segundo tópico, e isso já no versículo 12. Ele fala: não desejamos que vos torneis negligentes. Nós não queremos que vocês se tornem como nécios, como pessoas que não prestam atenção naquilo que estão fazendo. Mas nós queremos que sejais imitadores dos que pela fé, e aqui nós temos o segundo tópico, nós queremos que vocês se tornem imitadores dos que pela fé. Abre comigo em Hebreus, vamos ficar nessa epístola maravilhosa, Hebreus 13, no versículo 7, a palavra poderosa do Senhor nos diz assim: lembrai-vos de vossos pastores, outras versões diz guias, que vos falaram a palavra de Deus. Note bem isso, eles não falaram as suas próprias palavras, eles falaram a palavra de Deus. E por isso ele está dizendo, lembre daquilo que eles falaram, lembre daquilo que eles vos exortaram. E atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhe a fé. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, vocês, talvez novos convertidos à fé cristã, vocês cristãos do primeiro século que estão chegando agora, que ainda não são maduros em Deus, ou até mesmo vocês que são já maduros em Deus, olhem aqueles que já estão percorrendo há mais tempo,
a carreira cristã e imite aquilo que eles fizeram. Sabe, se você parar para conversar um pouco com os nossos pastores, o pastor Alessandro, o pastor Luiz Ricardo, o pastor Valdir, nosso ancião, pastor Wilton, se você parar para conversar com eles, eles não vão falar assim, eu não precisei ler muita palavra não. Eu passei todo esse tempo, permaneci em Deus, firme, mas eu não orei muito. Eu orei, sim, razoavelmente nesse tempo. Eu não jejuei, eu não preciso dessas coisas. Se vocês virem qual forem a perseverança deles, vocês vão ver o segredo para que vocês possam permanecer firme. E a palavra diz, imitai-lhe a fé. É vocês olharem para eles, quando eles disserem, jejuem, vamos jejuar. E quando eles disserem, ore, vamos orar. E quando eles disserem, leia a palavra, venha aos cultos, esteja em comunhão com a igreja de Deus, vamos estar em comunhão, vamos ler a palavra, vamos nos dedicar àquilo que a gente viu dar certo aos homens de Deus. Se a gente vê hoje o pastor Hilton, o nosso grande mestre aqui da igreja, como ele está terminando a sua carreira, combatendo um bom combate, guardando a fé, a gente pode ver como ele viveu, para que a gente também possa terminar da mesma forma. É nós termos a humildade de aprendermos com alguém que já passou por aquilo que nós estamos passando. E é aprender a imitar-lhes a fé. É interessante que em Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É esse tipo de fé que ele espera de nós. Em momentos de dificuldade, em momentos de tribulações, a nossa fé não estará nas coisas que a gente vê, mas a gente não olha para as coisas temporais, mas para as coisas eternas. E olha o que ele diz no versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você precisa entender que a fé não é algo opcional. Por que ele fala para a gente imitar a fé dos nossos pastores, a fé daqueles que nos falaram as palavras de Deus? É porque a fé é o meio pelo qual a gente consegue todas as outras coisas. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra diz que se nós orarmos, Tiago fala em Tiago 1,5, que é para a gente orar pedindo a Deus sabedoria que Ele vai nos dar. Mas a palavra diz, ore, porém, com fé. No próprio livro de Tiago, ele vai dizer que se alguém entre vós doente, traga aos presbíteros, eles vão pôr as mãos, eles vão ungir. Aí eu ficava assim, o que vai valer? Será que é a unção? Será que é a oração? Mas a palavra diz, a oração da fé curará o doente. A unção, através do presbitério, a imposição de mãos, a gente já tratou isso domingo passado, ela é muito importante, e no meio de tudo isso, o que faz a total diferença é a fé. Por isso que muitas pessoas têm a imposição de mãos, é ungido, mas porque não creem, não recebe aquilo pelo qual ansiavam receber. A gente não é respondido pela nossa necessidade, a gente é respondido pela nossa fé. A palavra diz que quem crê será salvo. A resposta é, quem crê. Mas a gente perguntaria, não é todo mundo que precisa de salvação? Sim. Mas a resposta é, quem crê será salvo. Nós precisamos de fé para nos mantermos firmes na nossa convicção. Porque se a gente perder a fé em Cristo Jesus, no Filho de Deus, a gente será fortemente abalado por qualquer tipo de adversidade, por qualquer tipo de doutrina. Olhe comigo, o terceiro ponto que nós vamos tratar, no mesmo capítulo 6 de Hebreus, do versículo 12, depois de ele dizer, sejais imitadores dos que pela fé, ele diz, e paciência herdam as promessas.
Abra comigo em Hebreus, no mesmo capítulo, no capítulo 6, continuando, vai dizer assim, no versículo 13: quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Sabe, eu quero te dizer que aquilo que você vai percorrer na carreira cristã não são 100 metros rasos, não são uma corrida de 400 metros rasos, eu acho que é assim que fala, mas é uma maratona que você vai correr. E Ele espera que você demonstre o mesmo zelo até o fim. E você precisa ter paciência no processo. Lembra do salmista dizendo, no capítulo 40 de Salmos, no versículo 1, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele respondeu o meu clamor. É necessário que a gente espere com perseverança, com paciência, que a gente mantenha o mesmo zelo até o final para a completa esperança da nossa salvação. Olha o que ele diz no capítulo 10, no versículo 35 e 36. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança. Outra versão diz paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. É necessário que você mantenha sua convicção firme em Deus, que você tenha paciência, que você tenha perseverança. A palavra diz que as tribulações, ela produzem em nós perseverança. A perseverança produz em nós paciência. A paciência produz em nós esperança. E a esperança não nos desaponta, porque é firmada no amor do Senhor. Existe um trabalhar, existe uma carreira que está nos proposta para que a gente possa correr. E o nosso desejo é que você e eu também possamos completar a carreira. E é nesse sentido que ele diz: contudo, de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Olha comigo no capítulo 12, no versículo 1 e no versículo 2. Diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança. Outra versão diz com paciência a carreira que nos está proposta. Essa palavra, traduzida como perseverança ou como paciência, no grego ela tem uma explicação muito interessante, é a palavra upomone, que ela diz estabilidade, consistência, tolerância. É a característica da pessoa que não se desvia de seu propósito, de sua lealdade à fé e à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. É pacientemente, é firmemente, paciente que espera por alguém ou alguma ou algo lealmente, que persiste com paciência, constância e veemência. Essa palavra ela diz para que a gente possa permanecer firmes, resistir fortemente às artimanhas de Satanás, às tribulações, e confessar diariamente a nossa fé em Jesus Cristo. E ele fala para que a gente possa correr com paciência, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Isso eu lembro do apóstolo Paulo falando em Atos 20, no versículo 24, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que termine a carreira
e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Ele fala, e nada tem a minha vida por preciosa, contanto que eu termine a carreira. E é interessante que esse mesmo apóstolo Paulo, ele vai falar em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, que ele combateu o bom combate, que ele terminou a carreira e ele guardou a fé. Essas são as palavras que eu quero falar no final da minha vida. Eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé. Há uma carreira para que a gente possa percorrer. E é necessário nessa carreira de que a gente mantenha o mesmo zelo até o fim, como já foi dito aqui. De que a gente possa imitar aqueles que nos ensinaram as palavras de Deus pela fé. De que a gente possa então ter paciência e perseverança para que a gente possa completar essa carreira. E a palavra diz como a gente vai fazer isso. No versículo 2, diz assim, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Tudo isso que eu disse aqui, o segredo é olhar firmemente para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Enquanto ainda nós estivermos olhando para Jesus, a nossa fé estará bem firmada, a nossa fé estará sendo bem estabelecida, a nossa fé será bem convicta e nós não seremos abalados. E quando a gente volta nesse versículo 1 do capítulo 12, ele diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E eu quero te dizer qual é essa grande nuvem de testemunhas. Quando você volta em Hebreus 11, você vai ver a galeria dos heróis da fé. São homens que persistiram na fé e terminaram a sua carreira. Vai falar desde Abel até os tempos de Jesus, homens que foram martirizados, cerrados ao meio, passados ao fio da espada. As mulheres que receberam dos mortos dos seus filhos. E vai passando por Moisés, por Elias, passa por Gideão. E é interessante que quando ele coloca aqui no versículo 39 do capítulo 11, dizendo assim, e todos estes homens de Deus, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, porque Deus havia planejado coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então ele começa no 12 dizendo, portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esses homens de Deus, e aqui, essa lista não para aqui, a gente tem 2000 anos de história da igreja, a gente pode olhar para trás e ver grandes homens de Deus, dos primeiros séculos, da igreja primitiva, dos pais da igreja, a gente vê do tempo da reforma, os homens que fizeram grandes coisas, por exemplo, William Wilberforce, que na Inglaterra, ele ajudou na libertação dos escravos, homens que marcaram a história. E a palavra diz, eles terminaram a carreira e estão nos esperando para que a gente também possa completar. E é por isso que ele fala, nós esperamos de vocês coisas melhores. Nós não queremos que vocês se abalem e venham cair, mas a gente espera que vocês completem a carreira que está proposta. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Com tudo isso que foi dito aqui, eu quero te dizer, há uma carreira que está proposta para que você possa correr. E nessa carreira, existe uma vocação para que você cumpra. E essa vocação diz respeito a todos os membros da igreja de Deus, que necessita de que todas as juntas, de que todos os membros possam estar cooperando para que o corpo seja edificado. E quando o corpo for edificado à estatura de maturidade, de varão perfeito, é esse momento
que acontece o retorno do Senhor Jesus. Essa palavra não é apenas para que você permaneça mais ou menos na fé. É para que você cresça em maturidade, em firmeza na fé, para que você possa cooperar com aquilo que Deus espera de você. Deus, Ele criou você com um propósito. Deus, Ele criou você com uma missão. Deus, Ele criou você com uma vocação. E nenhum membro, o apóstolo Paulo vai falar em Corinto, é desprezível ao corpo. Aliás, ele disse, aqueles membros que são menos honrados por nós, são os que Deus revestiu de maior glória. Sabe, são órgãos que, por exemplo, você pode olhar o rim. Onde que a pessoa olha e fala assim, nossa, o seu rim está muito bonito hoje, hein? Nossa, que rim lindo. Ninguém olha, porque ninguém vê o seu rim. Mas sabe, o seu dedo, muitas vezes, ele é cortado. Às vezes, o seu rosto ele é marcado por uma queimadura ou um arranhão de um gato. Não sei se você tem gato em casa. Mas, o seu rim, Deus, ele fez de uma forma que ele fique protegido por camadas de pele, para que ele não fosse atingido. Então, às vezes, os membros que a gente menos dá valor, os membros que muitas vezes a gente menos olha, quando você olha no espelho, você não presta atenção no rim. Eu não sei porque eu estou falando do rim, eu não tinha marcado isso. Mas quando você olha no espelho, você fala, nossa, eu tenho um rim. Onde fica o rim, pastor? Aqui, né? Na lateral. Eu tenho um rim, deixa eu ver meu rim. Você não faz isso. Mas eu quero dizer que talvez os membros que são menos honrados por nós, que vivemos muito de aparência, são os membros mais honrados por Deus. Sabe, eu vejo pessoas que, por exemplo, se dedicam nos nossos campamentos para fazer uma comida deliciosa para nós. E são pessoas que muitas vezes não aparecem na foto. Né, comandada pela irmã Silmara, pelo irmão Cláudio, né, pessoas que nós amamos, são pessoas que não aparecem na foto. Mas são pessoas que têm um carinho de Deus. São pessoas que talvez a gente se surpreenda quando a gente estiver do lado de lá. Onde que talvez nós que aparecemos muitas vezes na frente da câmera, vamos ter um galardão menor do que pessoas que não apareciam, mas que estavam lavando o banheiro. Pessoas que não apareciam, mas que estavam fazendo o serviço que ninguém quer fazer. E eu quero te dizer, Deus, Ele tem um lugar específico para o qual Ele te chamou para trabalhar. E o desejo não é lançar alguém imaturo para cumprir a obra de Deus. O desejo é que vocês cheguem à maturidade, persevere nisso, para que estejam prontos para cumprir a vocação pela qual vocês também foram chamados. Efésios 2, no capítulo 8, diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obra para que ninguém se glorie. Então, pelo qual motivo a gente é salvo? Por intermédio da fé em Cristo Jesus. Não vem de nós. É obra exclusivamente dele. Nós precisamos entender isso. Tudo depende de Deus. Nada depende de nós. Filipenses 2,13 diz que ele opera em nós tanto querer como efetuar. Mas o versículo ele não para aí. Ele diz então no 10. Porque somos feituras suas, criados por Jesus Cristo para as boas obras. Você não é salvo pelas obras, mas você foi salvo para praticar boas obras. E por isso Tiago vai falar, mostre a sua fé, que eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. Então o meu desejo não é que você saia fazendo coisas desesperadas, é que você cresça em Deus para cumprir uma vocação. E onde você estiver, eu creio que você será bênção para muitas pessoas e você vai estar cumprindo com aquilo que Deus espera. Como ele diz aqui em Hebreus 11, de que aqueles homens de Deus fizeram muitas coisas, mas não alcançaram a promessa, porque eles estão nos esperando. E a cada momento que um homem de Deus, ele parte depois de ter completado a carreira, a gente tem, por exemplo, o relato do Reinhard Bonker,
que ele morreu o ano passado, um grande evangelista, né? Billy Graham, que morreu esses tempos também. São homens que completaram a carreira. Agora chegou a minha, a sua vez de completarmos a nossa carreira. E por isso eu digo, de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, esperamos coisas maiores, esperamos coisas que são pertencentes à salvação, porque assim nós falamos para vocês, que é o que Deus espera de cada um de nós. Oremos. Papai, obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado porque a Tua palavra ela nos rasga mais do que uma espada de 2 gumes. E eu oro agora, Senhor Deus, para que essa palavra rasgue o coração de quem está ouvindo, Senhor Jesus. E que essa pessoa possa ser tocada, Senhor Deus, como eu tenho sido tocado e moldado por essa palavra. Para que nesse livro de Hebreus, Senhor Deus, a gente possa entender que o Senhor é superior a todas as coisas, que o Senhor é melhor, que não há ninguém que se iguale ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que cada um dos nossos irmãos, Pai, possa apresentar o mesmo zelo até o fim, e que nenhum deles se percam, mas cada um vamos ser apresentados a Ti, Pai, como ovelhas do Senhor, naquele grande dia. Espírito Santo de Deus, que se tem algum irmão aqui, Senhor Deus, nos ouvindo agora, que está abatido, que está triste, que está pensando em desistir da fé, que está pensando em recuar, Senhor Deus, que essa palavra venha trazer a ele firmeza, venha trazer a ele, Senhor Deus, constância, Senhor Deus, através do Evangelho, permanecer em nome de Jesus, e que ele possa dar bons frutos, porque aquele que persevera, o Senhor limpa para que dê mais fruto. O Senhor limpa e a pessoa vai dar mais frutos. O Senhor limpa e a pessoa vai alcançar aquilo para o qual ela foi chamada. Em nome de Jesus, é assim que eu oro, para a Tua glória. Amém, amém.